Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Fê e estamos em mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a viagem do Beagle. O Beagle foi o navio que Charles Darwin utilizou para poder viajar, coletar materiais, que por fim levou ao seu livro A Origem das Espécies. Nesse vídeo eu vou falar como se deu a viagem do Beagle, o que Charles Darwin fez, como foi o retorno para a Inglaterra. E vocês vão achar muito interessante. Se vocês estão gostando desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para mais notificações e vamos que vamos com o vídeo. A viagem do Beagle foi minuciosamente relatada por Charles Darwin entre 1832 e 1836. Em 1831, o almirantado britânico chamou John Stevens Henslow para acompanhar o capitão Robert Fitzroy no Beagle para que pudessem fazer um levantamento das costas setentrionais da América do Sul para a posterior exploração. Embora não tenha aceitado o convite, indicou Darwin em seu lugar. Darwin aceitou o convite de Henslow, o professor de botânica em Cambridge de Darwin. O intuito da viagem era fazer um levantamento hidrográfico amplo pelo mundo, mas o resultado indireto foi o livro A Origem das Espécies. Darwin embarca no Beagle aos 22 anos, recém-formado por Cambridge em dezembro de 1831. O veleiro HMS Beagle, a serviço da Marinha Real Britânica, parte da cidade de Plymouth rumo ao Hemisfério Sul. A bordo estava Darwin, o capitão Robert Fitzroy e uma tripulação de ajudantes. O Beagle partiu em uma longa jornada, passando por diversos continentes, fazendo uma parada aqui no Brasil também. Uma das coisas mais interessantes da viagem é que Darwin não focava a sua visão apenas em uma área, mas em várias, como a biologia, geologia, economia e filosofia. Durante as paradas da viagem, Darwin aproveitava e analisava as formações geológicas, examinando as influências do clima e do tempo. Ao longo dos 5 anos, a expedição explorou toda a costa da América do Sul, da Bahia até o arquipélago de Galápagos, no Equador, parando no Uruguai, Argentina, Chile e no Peru. Darwin ficou impressionado com a diversidade de seres vivos na América do Sul, o que ajudou a contribuir com a teoria da evolução. A primeira parada foi na ilha de Cabo Verde, em janeiro de 1832. Darwin estava em terra coletando fauna e flora, enquanto o restante da tripulação estava explorando a costa. De Cabo Verde, veio para Fernando de Noronha e chegou a Salvador em fevereiro. Em abril, chegou ao Rio de Janeiro e fez observações por lá, enquanto seu navio retornou para Salvador a fim de rever cálculos cartográficos. Quando Darwin passou pelo Brasil, há relatos de desentendimentos entre Darwin e Fitzroy sobre a escravidão. Vale lembrar que naquela época o Brasil ainda era um país escravista, e a escravidão praticamente sustentava o império. Darwin, embora fosse da elite inglesa do período vitoriano, em que visões preconceituosas e sexistas eram frequentes, questionava a escravidão, pois sua família era de tradição abolicionista. Se incomodava com a crueldade que eram tratados os negros brasileiros, o que incomodou Fitzroy. Quando Darwin passou em Montevidéu, não teve uma recepção amistosa e acompanhou disputas políticas, chegando até a comparar com a Europa. E, na Argentina, quando buscavam registros cartográficos espanhóis, ao passarem por um navio da Guarda-Marinha de Buenos Aires, foram recebidos com balas por parte do navio portenho. Isso gerou um problema diplomático e Fitzroy exigiu uma retratação. Enquanto estava na Patagônia, Darwin analisou semelhanças entre os extintos animais e as lhamas da região. Os relatos narrados na viagem são extremamente minuciosos. Por volta de 1835 estava no Chile, fez uma expedição nos Andes e percebeu as adaptações que aconteciam em cada ambiente, vendo as selvas brasileiras, os pampas argentinos e os Andes, o que o fez questionar sobre a imutabilidade das espécies e a estaticidade da Terra. No final desse ano, chegou a Galápagos e percebeu que em cada ilha do arquipélago existiam diferentes árvores. O retorno ao Reino Unido se deu pela Austrália, seguindo pelo Oceano Índico e África do Sul. Quando retornou à Inglaterra, percebeu, com a ajuda de ornitólogos, que os pássaros que havia coletado em Galápagos eram de espécies diferentes.
Em 1837 começou a escrever as primeiras notas sobre a origem das espécies e retornou às adaptações ao meio ambiente, à origem e evolução. Com a obra de Malthus, Ensaio sobre o Princípio da População, percebeu que algumas espécies estavam mais aptas que as outras para sobreviver devido a características vantajosas, o que chamou de seleção natural. Na mesma época, o naturalista Alfred Russel Wallace manda uma carta a Darwin pedindo para que enviasse seu trabalho a Lyell Charles, o que Darwin fez. Wallace desenvolveu uma teoria semelhante à de Darwin, só que como Darwin tinha mais material para fundamentar, Charles foi tido como o autor principal da obra. Publicaram conjuntamente a teoria em 1858 na Sociedade Linneana de Londres. O livro A Origem das Espécies foi publicado em 1859 e foi o livro mais vendido daquele ano, mesmo com 1.250 páginas. Após essa teoria, Darwin encontrou fortes oposições na comunidade científica e religiosa. A teoria de Darwin passou a ser mais aceita após as descobertas dos trabalhos de Johann Gregor Mendel, monge austríaco dedicado à botânica. E apesar de existir argumentos de que a teoria da evolução contradiz as ideias religiosas, o Papa João Paulo II reconheceu, em 1997, a inexistência de conflito entre o catolicismo e as teorias de Darwin. A viagem significou muito para Darwin porque aprofundou sua capacidade de observação e determinou o seu caráter. Embora a viagem fosse longa e exaustiva, dela saiu a grande obra de Darwin, A Origem das Espécies, que, com uma riqueza de detalhes, nos auxiliam até hoje. E aí, vocês gostaram do vídeo? Escreve aqui um comentário, por gentileza, que eu vou amar ler. E o vídeo vai ficando por aqui. Então, até logo, até a próxima. Muito obrigado.